Fala, meu povo! Ó, nós aqui outra vez de volta com Direito Empresarial na veia para vocês. São 5 questões, a gente garante essas 5, as 35 eu deixo com o resto. Então a gente tem que se garantir nessa história. Nós terminamos o último conteúdo falando aí da teoria geral do direito societário e daquelas sociedades menores. E para ser sincero assim com vocês, nós estamos aqui para contar a verdade da prova. São sociedades que caem menos na prova. Em termos percentuais, aparecem menos vezes. Mas a gente trabalha com uma matemática para garantir pelo menos, no mínimo, 4 acertos de 5 questões com vocês. Então, obviamente, a gente não poderia deixar passar conteúdo que ainda aparece com certa frequência. Aquele conteúdo que aparece assim raríssimas vezes, matematicamente nós temos que eliminar. Mas esse conteúdo que ainda aparece com razoável frequência, mesmo que não seja o conteúdo mais frequente, esse a gente tem que trabalhar. Mas aí eu tenho assim uma boa e uma má notícia para vocês nesse exato momento. Porque a partir de agora, a boa notícia é que nós vamos trabalhar um conteúdo que aparece em quase todas as provas. Então, desse bloco até mais alguns blocos adiante, nós vamos trabalhar com a sociedade limitada e sociedade anônima. Só que a péssima notícia é que, gente, com sinceridade, mesmo sendo professor e advogado atuante na área de empresarial, esse não é o conteúdo mais amado por parte dos estudantes. É um conteúdo que não tem muita dificuldade interpretativa, mas é muito maçante ainda, é muito cheio de detalhes, de regras, principalmente no que diz respeito à lei das sociedades anônimas, a lei 6.404. Então hoje nós vamos tentar pensar aqueles detalhes. Nós vamos trabalhar muito com o texto da lei. Nós vamos trabalhar muito com esses pequenos detalhes para garantir o máximo de aprovação para vocês. Então, venham comigo, preparem o todinho gelado aí para não ter que levantar antes do próximo intervalo, porque nos próximos 23 minutos nós vamos matar aí a primeira parte da sociedade limitada. E a primeira coisa que eu preciso de vocês é que vocês entendam que a sociedade limitada é uma sociedade, na verdade, a única sociedade que tem opção de escolha quanto à sua regra supletiva e quanto ao tipo de nome empresarial que vai utilizar. A sociedade limitada pode optar em utilizar tanto a firma social, aquilo que a gente chama de razão social, como pode optar também pela denominação social, típica da sociedade de capital, como a sociedade anônima. Então ela pode escolher entre um e outro. Você vai ver a modalidade firma social, vai ver a modalidade denominação social. Os dois casos estão corretos. Agora, mais do que isso, a sociedade limitada é o único tipo societário que pode optar pela sua regra supletiva. Nós vimos no bloco passado que, em regra, as normas supletivas saem da sociedade simples. Perfeito? Até a sociedade comandita está perfeitamente encaixado ali, salvo a comandita por ações, que utiliza também a regra das SA. A limitada, ela pode optar. Em regra, a limitada também aplica as normas da sociedade simples de forma supletiva. Mas, se quiser, ela pode adotar a regra das SA, a Lei 6.404. Quando eu digo que ela pode, significa que em silêncio do contrato, aplica-se o Código Civil no que diz respeito à sociedade simples. Se ela quiser aplicar a regra das SA, é obrigatório que isso conste no contrato social. É obrigatório que o contrato social traga a expressão, traga a determinação de aplicação da Lei 6.404. Tranquilo? Então ela tem essas opções. O que é a sociedade limitada, gente? A sociedade limitada é uma sociedade que limita a responsabilidade dos sócios até o montante da integralização das suas cotas. E aí surge a primeira dúvida. Liga aquela luzinha e fala, poxa, professor, para tudo, pausa, porque eu preciso saber antes o que é integralização. E a integralização nada mais é do que a transferência de capital do sócio para a sociedade. Então existem 2 momentos nessa história. A subscrição e a integralização. Subscrição é o momento em que você promete capital. É o momento em que você assina o seu contrato social se comprometendo com determinado montante de capital. Enquanto a integralização é o cumprimento dessa promessa. Ou seja, a integralização é o momento em que você enfia a mão no bolso e transfere o patrimônio para a sociedade.
Então, na sociedade limitada, de fato, existe uma limitação de responsabilidade. Essa limitação é dada pelas cotas de cada sócio, mas eu posso ultrapassar esse valor se as cotas não estiverem totalmente integralizadas. Então, ela limita a responsabilidade desde que as cotas estejam totalmente integralizadas. Tranquilo, senhores? Vamos dar um exemplo de como é que funcionaria isso? Imagine a seguinte situação: uma sociedade com capital subscrito de 100 mil reais, mas o capital integralizado é de 70 mil. Significa que os sócios vão responder solidariamente pelos 30 mil que faltam de capital social. Então, mesmo que um dos sócios já tenha integralizado toda a sua cota, se houverem partes não integralizadas, ele responde por essa diferença. Mas eu vou voltar daqui a pouco nessa história. Tudo bem? Lembra então, agora, para nós o que interessa é o conceito. Sociedade limitada é aquela sociedade onde os sócios respondem de forma limitada pelo montante da cota de cada um. Ponto. Essas cotas podem ou não ter valores idênticos. E nós já comentamos sobre isso. O que determina, por exemplo, uma votação entre sócios é o valor do capital que cada sócio representa, e não a quantidade de cotas. Até porque eu posso ter uma cota com valor superior a 2 cotas de outro sócio. Então as cotas podem ou não ter valores idênticos. Na prática, na maioria das vezes, elas acabam tendo valor idêntico. Mas em teoria, eu posso ter também cotas com valores diferenciados. Tranquilo, senhores? Agora, pera lá, professor, eu fiquei com uma dúvida aqui agora. Como é que eu faço para integralizar o valor dessas cotas? É só dinheiro? Não. E nós já falamos sobre isso lá na sociedade simples. E eu deixei um alerta para vocês. Na sociedade simples, eu posso integralizar as minhas cotas tanto com bens, dinheiro e serviço. Aqui na sociedade limitada, eu posso integralizar com bens e dinheiro. Eu não posso integralizar cotas com serviço. Gente, o Código Civil proíbe expressamente a integralização de cotas através de serviços. Então, eu não aplico a regra da sociedade simples em virtude de haver uma previsão expressa para o caso da sociedade limitada. Ok? Então, aqui para nós, na sociedade limitada, ou são bens ou é dinheiro. Professor, pode ser crédito? Pode. O crédito entra como dinheiro. Mas fica a observação. A partir do momento que o sócio integraliza com crédito, ele fica responsável pela existência e pela solvência desse crédito. Então, se o crédito não existe, ele responde. Se o crédito existe, mas não foi pago, ele também responde. Então, toda vez que um sócio integraliza mediante crédito, ele fica responsável não só pela existência, como também pela solvência desse crédito. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a integralização em bens. E aqui, gente, eu queria que vocês tomassem um pouco de cuidado, porque é padrão da FGV sempre tentar fazer uma confusão entre sociedade limitada e sociedade anônima. Isso é muito comum nas provas da FGV. Entendam o seguinte, sempre que um sócio oferta patrimônio como integralização, exemplo, um carro, ele entrega o carro, transfere o carro para a sociedade, dizendo, olha, esse carro vale 30 mil reais, então estou integralizando por 30 mil reais. Se os sócios recebem esse carro e não falam nada a respeito do valor, eles estão concordando com o valor. Se por acaso esse carro estiver supervalorizado, automaticamente todos os sócios ficam até 5 anos responsáveis de forma solidária pela diferença do capital social. Então eu entreguei o carro, ninguém falou nada sobre o valor, gera uma responsabilidade solidária porque todos concordaram com o valor daquele carro, ainda que a concordância tenha sido tácita e não expressa. Ok? Como é que isso funcionaria na sociedade anônima? Para a gente não fazer confusão. Na sociedade anônima a coisa é um pouquinho diferente. Por quê? Lá quando eu vou integralizar em bens, eu oferto esses bens
A Assembleia. E a Assembleia, neste caso, nomeia ou uma empresa especializada ou 3 peritos que farão a análise do valor do bem. Então, a análise é feita de forma pericial na sociedade anônima. São os peritos que vão dizer quanto é que vale aquele bem. E, consequentemente, são os peritos que assumem a responsabilidade caso haja divergência no valor do bem. Então, não confundam a integralização através de bens nas sociedades limitadas e nas sociedades anônimas. São funcionamentos diferentes. Ok, pessoal? Estamos seguindo? Estamos fluindo? Vamos lá, próximo ponto. Vamos organizar essa história então. Vamos, acompanha comigo. No caso da sociedade limitada, nós temos uma aplicação subsidiária das regras da sociedade simples. Poderão aplicar supletivamente a Lei 6.404 de 1976, desde que esteja previsto no contrato. Terão o capital dividido em cotas de valor idêntico ou não. Então, já falamos da possibilidade de não terem valores idênticos. A contribuição através de bem faz com que todos os sócios fiquem solidariamente responsáveis pela avaliação por um período de 5 anos. E no que diz respeito à integralização em serviço, está lá no parágrafo 2º do artigo 1055, é vedada a contribuição que consista em prestação de serviço. Então, eu não posso ter contribuição através de prestação de serviço, por expressa proibição do Código Civil. Muito bem, nós já adotamos como assunto principal deste nosso bloco o capital social. E aí pergunto a vocês, o capital social, ele pode ser modificado, aumentado, reduzido? Claro que pode, sem problema nenhum. Aumentar capital social é simples. O grande problema é reduzir o capital social. Quando a gente fala em aumentar capital social, eu tenho 2 formas de fazer isso. Ou eu coloco novos sócios, que vão injetar, consequentemente, novos valores pelas suas cotas, ou eu pego os sócios já existentes e faço com que eles contribuam mais dentro do capital social, ou seja, vão integralizar mais valores. Então, para aumento de capital social, não tem segredo. Agora, para redução de capital social, nós temos 3 possibilidades. Uma delas diz respeito ao prejuízo. Pensem comigo o seguinte, se eu tenho um capital de 100 mil reais, qual é a diferença de capital e patrimônio social, para vocês entenderem? Capital social é o que eu disse no contrato social que eu tenho. Patrimônio social é o que efetivamente eu tenho. Então, o capital social é o mínimo que eu tenho que ter nessa história. Se eu digo que no capital social eu tenho 100 mil, pelo menos 100 mil tem que ter. Pode haver 1 milhão, mas pelo menos 100 mil tem que ter. Se não tiver, os sócios respondem pela diferença. Então, o que é que acontece quando eu tenho um capital social no limite e, de repente, no final do ano eu tenho um prejuízo? Eu posso, caso eu não queira assumir o risco de responder pessoalmente, eu posso alterar o contrato social, averbando a sua alteração na junta comercial, é obrigatória a averbação na junta comercial, reduzindo o capital social. Eu reduzo para diminuir a minha responsabilidade. Só que tem um problema, gente. Os negócios que já foram firmados antes da redução continuam sendo garantidos pelo valor maior. A redução vale do momento em que foi publicado na junta comercial em diante. Antes disso, não vale. Perfeito? Então, se teve prejuízo, eu posso reduzir o capital social. Ou eu posso reduzir o capital social simplesmente porque eu quis. O capital está excessivo, não tem porquê, dinheiro parado, vamos reduzir. Perfeito. A outra forma de redução nós falamos quando lemos o artigo 1033, que dizia a respeito da dissolução da sociedade, dissolução total. E eu comentei com vocês, gente, além da dissolução total, existe também a possibilidade da dissolução parcial da sociedade. Significa que um sócio vai sair da sociedade e vai ser indenizado pelas suas cotas. De onde sai essa indenização? Sai da representação das cotas dele no capital social. Então é outra situação em que eu posso reduzir o capital social. Acompanhe na tela comigo organizando o raciocínio. O aumento do capital social, então, ou com o ingresso de novos sócios, ou com a contribuição dos sócios já existentes. A redução do capital social
Quando houverem perdas excessivas, ou seja, tive prejuízo e o meu capital já não representa meu patrimônio. Quando o capital for excessivo para o objeto, ou seja, quando eu opto por reduzir, ou quando houver a dissolução da sociedade. E aí, prestando atenção, contribuição dos sócios existentes significa que eu criei novas cotas, e os sócios anteriores terão preferência proporcional na aquisição dessas novas cotas. Significa que se eu tenho 20% das cotas atuais, eu tenho preferência nos 20%, em 20% do que for lançado a partir daí. Então fica resguardado aí um direito de preferência aos sócios no caso de lançamento de novas cotas. Inclusive, para a entrada de terceiros, deve ser ofertada a preferência, o direito de preferência dos sócios já existentes. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, nós estamos falando agora de capital social. Nós já vimos que o capital social é a representação da responsabilidade de cada sócio dentro de uma sociedade limitada, mas nós vimos também que ele só limita a responsabilidade a partir do momento que esteja 100% integralizado. Se ele não estiver 100% integralizado, ele vai gerar uma responsabilidade solidária para todos os sócios. Então agora nós vamos lá no nosso quadro e vamos tentar exemplificar isso. Imaginem que eu tenho aqui, como todo exemplo meu, 3 sócios. Vamos imaginar que esse sócio tenha subscrito, então aqui nós estamos falando em subscrição. Vamos supor que ele tenha subscrito 10 mil, esse 20 mil e esse mais 30 mil reais. O nosso capital subscrito, nesse caso, é de 60 mil reais. Só que na hora de integralizar, o nosso capital integralizado foi de 10 mil, 20 mil e 20 mil. Significa que nós temos um capital integralizado de 50 mil reais. Aí a pergunta que fica é, vamos imaginar que eu tenho aqui um credor. Então esse aqui é o nosso credor, que tem aí um crédito contra essa sociedade de 60 mil reais. E ele resolve acionar a sociedade pelos 60 mil reais. Mas quando ele aciona essa sociedade, o que ele encontra são 50 mil reais. Pergunto para vocês, os 10 mil restantes, os 10 mil que faltam nessa história, ele poderia, se quiser, acionar esse sócio minoritário que já integralizou as suas cotas? Ele poderia acionar este sócio que também já integralizou as suas cotas? Ou ele deveria acionar este sócio, que é o que a gente chama de sócio remisso, o sócio que ainda não integralizou as suas cotas? A resposta é, neste caso, como falta capital social, existe aí o que a gente chama de responsabilidade solidária. Existe, nesse caso, uma responsabilidade solidária. Significa que o nosso credor pode acionar qualquer um dos 3 sócios pelos 10 mil restantes. E, obviamente, o sócio que pague. Então, vamos imaginar que o nosso sócio número 1 tenha pago, ele passa a ter o direito de regresso contra os demais sócios, principalmente contra o sócio remisso. Então, assim funciona a responsabilidade numa sociedade que ainda não tenha o seu capital 100% integralizado. E é óbvio, gente, caso essa sociedade não tenha o capital integralizado em virtude de um sócio remisso, esse sócio remisso pode sofrer consequências da sociedade para forçá-lo a integralizar as suas cotas. Uma vez que não integralizando, ele passa a trazer responsabilidade também para os sócios que já integralizaram. Preste atenção para uma observação. E atenção, gente, essa história da responsabilidade sócio-remisso é extremamente importante para a sua prova.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O incapaz pode ser sócio de sociedade empresária? Pode. O incapaz pode ser sócio. Ele não pode ser o administrador, mas ele pode ser sócio, sem problema nenhum. Mas espera lá. Se ele for sócio de uma sociedade onde não há o capital 100% integralizado, ele pode ser atingido no seu patrimônio pessoal? Não. Por quê? Porque o incapaz não pode ser sócio de sociedade sem capital integralizado. O incapaz só pode ser sócio de sociedade que tenha o seu capital social 100% integralizado. Senão ele não pode ser sócio, exatamente para evitar que o seu patrimônio seja atingido pela não integralização de outros sócios. Quando mais os sócios respondem além da integralização do seu capital? Quando eles deliberam contra o contrato social ou contra a lei. Sempre que os sócios deliberam algo que seja contrário à lei ou contrário ao contrato social, eles respondem de forma ilimitada pelos prejuízos que causarem. Lembrando que só respondem aqueles sócios que deliberaram a favor do que é contrário à lei ou ao contrato. Aqueles que consignarem na ata que foram contra essa decisão não se preocupam em responder com o seu patrimônio pessoal. Então, só responde com patrimônio pessoal aqueles sócios que efetivamente votaram, é o que diz para a gente o artigo 1080 do Código Civil. Então, fiquem espertos com essas situações, principalmente porque a FGV adora essas situações de caso prático. Vamos voltar lá no sócio remisso, na sua tela, para organizar o raciocínio. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previsto, às contribuições estabelecidas no contrato social. E aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes ao da notificação, então prestem atenção aqui nos detalhes, como eu comentei com vocês, o sócio remisso tem consequências por ser remisso. A sociedade, percebendo que o sujeito não integralizou as suas cotas, vai notificá-lo para que ele integralize as cotas. A partir dessa notificação, ele vai ter 30 dias para integralizar as suas cotas. Se ele não integraliza, ele responde por todos os danos causados pela sua mora. Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios. E aí, gente, alternativas. Eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, uma coisa ou outra. Indenização, exclusão do sócio remisso ou redução da sua cota ao que ele já integralizou. Se a gente voltasse, por exemplo, no nosso caso que havia colocado aqui antes, este sócio 3, que era remisso por ter subscrito 30 mil e integralizado 20 mil, eu poderia reduzir as suas cotas para o montante de 20 mil reais. E, obviamente, isso causaria, por consequência, a redução do capital social. Perceberam que a matemática tem certa lógica aqui na nossa história? Se a gente parar para pensar um pouquinho, as coisas funcionam de maneira muito lógica aqui no direito societário. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro bloco de sociedade limitada. Correria total, o assunto é extenso, temos muitos blocos ainda para tratar sobre o assunto, e é por esse motivo que eu vou tomar um café, você vai pegar um outro todinho light, óbvio que o stand de todinho vai virar uma bola se não for light, e nós vamos voltar aqui para continuar o nosso tema sociedade limitada, que é o que vai nos garantir aquele pontinho que vai diferenciar entre as 39 e as 40 questões. Tudo bem, meus irmãos? Então vamos lá, um abraço, até daqui a pouco.